Um dos maiores indicadores de infelicidade de um homem é quando ele acaba condicionando a felicidade dele a uma conquista ou a um período de tempo que ele ainda precisa acessar. Então, é aquela famosa frase do só serei feliz quando... Taranã. O problema disso é que a gente acaba entrando num conceito que chama de esteira hedônica ou adaptação hedônica, que é o quê? Cada vez que você coloca como objetivo que você só vai ser feliz quando você tiver sua casa própria, ou quando você tiver um X dinheiro acumulado no banco, ou ter determinado carro, ou ter atingido determinada vaga no seu trabalho, quando você finalmente chega lá, você tem um período de adaptabilidade de felicidade muito curto, né? Então, por exemplo, meu sonho é ser gerente. Quando você se tornar gerente, provavelmente você vai falar assim, legal ser gerente, né? Mas agora eu só serei feliz quando eu for um diretor. Ou só serei feliz quando tiver uma casa na Riviera. Ou só serei feliz quando tiver aposentado. Ou só feliz quando tiver um hobby. Então, a sua felicidade, ela vai estar sempre sendo condicionada a um estágio à frente. E você vai estar sempre postergando a sua felicidade. E essa é um dos maiores geradores de insatisfação nosso na atualidade. Porque a gente está sempre achando que a nossa felicidade ela vai estar condicionada a uma conquista que a gente faz por efeito de uma comparação de uma rede social no futuro. A gente sempre joga a nossa felicidade para frente, em vez de entender com como que eu posso ser feliz agora. E entenda bem, achar o jeito como você pode ser feliz agora não significa você ser resignado à condição a qual você vive. Porra, Ed, como é que eu posso ser feliz aqui morando num armário embaixo da escada, sendo abusado pelos meus tios? Não, ninguém deve olhar e falar, caralho, eu quero morar pra sempre aqui no armário embaixo da escada. Porém, você pode encontrar pequenos momentos de satisfação dentro disso. Ou entender, tipo assim, essa minha condição agora é muito ruim. Como é que eu posso tornar essa minha condição muito ruim menos pior? E quando a sua condição for menos pior, você precisa pelo menos ter felicidade dentro dessa condição. Porque senão você sempre vai estar correndo atrás de uma felicidade que ela é inalcançável. E é muito comum a gente tornar a felicidade algo muito pra frente. Eu tenho filhos, só que eu preciso trabalhar muito para que meus filhos possam ter uma vida boa e eu poder aproveitar com meus filhos. Mas você trabalha tanto que você nunca curte seus filhos crescem sem a presença do pai e esse objetivo seu não foi bem realizado, porque você postergou a felicidade o tempo todo. Eu vou só ser feliz quando eu tiver um trabalho bom, mas eu vou trabalhar tanto que eu nunca vou poder aproveitar. E quando eu finalmente conseguir meu trabalho, eu tô tão preso numa realidade que eu nunca aproveito o que eu conquistei. E infelizmente, a felicidade às vezes é o caminho. Ou você precisa aproveitar as coisas que você tem. Eu tive um momento, esses dias, que foi um momento de plena satisfação com a minha casa. Que eu reformei aqui, a gente arrumou bastante coisa da casa, né? Eu mudei aqui, a casa tava uma zona, eu odiava aqui. Eu fui arrumando coisinhas, e falei assim, mano, eu preciso deixar esse lugar a minha cara. E cada vez mais eu fui mexendo em coisa. O Luca, tadinho, ele fala, cada vez que ele entra na minha casa tem uma coisa nova, né? Tem uma coisa diferente, ou num lugar diferente. E eu fui mexendo, ao passo que chegou uma hora que eu olhei e falei assim, caralho, né? Eu consegui deixar minha casa do meu jeito. E mais legal ainda, eu comprei um toca-discos, que era uma coisa que eu sempre queria, e eu tinha postergado muito a compra do meu toca-discos. E meu toca-discos estava aqui. E aí esses dias eu tava passeando por uma feirinha, e eu encontrei um disco que eu gosto muito. Pega pra mim aqui, amigo. O disco. É esse daí, esse primeiro aí. E eu tava andando numa feirinha ali no Ipiranga com meu cachorro Tobias, e eu encontrei esse disco daqui, ó. Que é Stop Making Sense, de uma banda que chama Talking Heads, né? Pra quem não sabe quem é essa banda, é uma banda maravilhosa, que eu gosto muito, né? E esse daqui é um disco, não é a versão deluxe, é a versão normal, mas que é um disco de um show que eles fizeram. E é uma versão ao vivo de algumas músicas delas. Então essa é a banda que toca aquela música Psycho Killer, que esquecer... E nem acho que nem é a minha música favorita deles, mas eu gosto muito desse show e eu gosto muito desse disco, né? E aí eu encontrei esse disco e falei, caralho, né? Puta disco legal pra eu comprar pra minha coleção, que agora tem 2 discos. Eu tenho 2 discos. E aí eu comprei o disco, vim pra minha casa, foi esse domingo, né? Coloquei meu disco pra tocar na minha sala. Estava com o Tobias, estava com Belinha, que é a cachorrinha da minha mãe que fica comigo às vezes. E eu ouvi quase 1 hora de disco, sentado na minha sala, com uma velinha acesa, curtindo a vida. Falando assim, cara, que gostosa a minha casa. Que gostoso onde eu estou. E que bom poder apreciar isso daqui, que bom poder gostar disso daqui. E foi contemplar, tipo assim, caralho, eu trabalhei tanto pra poder comprar as coisas que eu tenho, pra deixar as coisas do meu jeito, pra poder estar aqui. E é bom eu poder ter esse momento onde eu olhei e falei assim, aproveitei esse momento aqui onde eu estou. E dia desse também tava aqui na sala, sentado no chão, né? Eu gosto de sentar no chão, no tapete.
Eu gosto de deitar às vezes. E aí eu tava com tanto o Tobias como a Belinha. Fiquei uma hora aqui brincando com os cachorros, falando assim, caraca, né? Como é gostoso poder trabalhar de home office, onde eu posso parar uma hora do meu dia pra ficar curtindo meus cachorros e a vida é boa, sabe? A vida presta. E acho que é um pouco disso, assim, porque eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. Eu ainda quero comprar minha casa com minha noiva, ainda quero morar com a Letícia, ainda quero sair daqui, ainda acho que essa casa é pequena demais pra mim, mas isso não significa que eu não posso apreciar o que eu tenho e o prazer de onde eu estou. Você consegue entender o que eu tô falando? Não é que eu estou satisfeito com isso onde eu tô agora. Não estou satisfeito. Eu quero mais, eu quero melhor. Mas isso não quer dizer que eu não posso olhar pro que eu tenho agora e falar assim, pô, que gostoso o que eu tenho agora. Porque isso faz com que o que eu estou fazendo tenha mais significado. Eu falo assim, pô, meu trabalho tá tão legal que eu tô conseguindo ter coisas e aproveitar coisas. E acho que essa é uma parada, assim. Então veja bem. Ah, Ed, mas eu sou um fudido. Ah, Ed, que lugar de privilegiado. Cara, eu entendo que é muito confortável falar do que eu tô falando. Mas me ouve, caralho. Pensa que se você trabalhar que nem um louco, que nem um psicopata, 12 horas por dia, sair de casa, trabalhar loucamente e ganhar bastante dinheiro, e no meio disso tudo sua mãe morrer e você finalmente ganhar dinheiro, você vai parar e você vai olhar e falar assim, caralho, né? Devia ter aproveitado mais manhã. Perdi manhã e não aproveitei com ela. Porque esse é o rolê que a gente fala dessa esteira hedonista, né? Porque a felicidade, a gente nunca tá alcançando o momento da felicidade. A gente quer tanto curtir no futuro que a gente tá sempre perdendo o tempo das coisas. Então às vezes é importante você parar e você aproveitar a sua mãe. Aproveitar sua família, aproveitar sua casa, aproveitar seu espaço. A minha casa antiga, onde eu morava, eu amava aquela casa. E quando eu tive que mudar dela, eu fiquei triste. Mas a única satisfação que eu tive, por assim dizer, é que eu aproveitei muito aquela casa. Então em nenhum momento eu posso falar do tipo assim, pô, eu era feliz e não sabia. Não, eu era muito feliz naquela casa. Eu sabia que eu era muito feliz naquela casa e eu aproveitava muito cada detalhe daquela casa, né? Eu brincava muito com meu cachorro no quintal, todos os dias. Eu aproveitava cada espaço dela. Eu tinha uma academia dentro da minha casa. Eu tinha um estúdio perfeito para poder gravar. Eu tinha uma sala completamente decorada do meu jeito. Eu tinha o meu quarto do meu jeito. Eu tinha a banheira. Eu aproveitei muito aquela casa. Quando eu mudei pra uma casa menor, eu não olhei e falei assim, eu era feliz e não sabia. Não, eu aproveitei muito aquilo. Então eu posso falar que pelo menos eu pude aproveitar plenamente aquele momento naquele espaço e agora eu preciso ressignificar e aproveitar plenamente o momento aqui. Porque a felicidade é aqui agora. E no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre algumas coisas sobre como o homem pode ser feliz, mas às vezes ele trabalha contra isso. Então fica ligado, que tá começando Conversas Difíceis. Antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Sou jornalista e apresentador e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever. Aperta o meu botãozinho aí de se inscrever que tá aí embaixo. Pode meter o dedo no botãozinho que você ajuda bastante a gente. Esse é o canal novo, não é o canal falecido, então eu preciso muito que você se inscreva, que você ajude, que você colabore. Se você quiser, também pode ouvir esse conteúdo no Spotify. É só procurar Edson Castro Show no nosso feed que você encontra o nosso conteúdo, então dá uma olhadinha por lá que você ajuda bastante a gente. Curta, compartilha, se inscreva ou lá Spotify. Se você está no Spotify, tem um botãozinho aí em cima com 3 pontinhos, clica neles. Você pode deixar uma avaliação de 5 estrelas aí pra gente, que ajuda bastante a gente a aparecer na plataforma. E bora falar um pouquinho mais sobre felicidade. Aproveitando que a gente tá falando de felicidade, acho que não existe felicidade maior do que você tá estudando e saber que você vai recolher os frutos do seu aprendizado no futuro. E é exatamente por isso que eu quero falar da EBAC. A EBAC é uma instituição de ensino online inovadora que tem mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Hoje, eles têm mais de 145 mil alunos que estudam nas mais diferentes verticais de aprendizado, como programação, audiovisual, design, arquitetura, games, moda, marketing. E na EBAC você encontra muito mais do que apenas aulas gravadas. Você tem vários eventos online e offline, além de uma grande comunidade de alunos que vão te ajudar a melhorar seu network e a entrar no mercado de trabalho. São mais de 300 professores que são profissionais renomados no mercado, um acompanhamento individual e tudo isso vão ajudar você a ingressar na sua área mesmo que você não tenha experiência. Tudo isso numa plataforma de ensino super confortável, fácil e interativa para você estudar onde e como você quiser. E aproveita que tá rolando a Cyber Week lá no EBAC. Durante a Cyber Week tá rolando um super desconto no EBAC Pass e no EBAC Pass Carreiras. O EBAC Pass é um passe de estudo de 2 anos que dá acesso ilimitado a diversos cursos dentro de uma área profissional escolhida. Dados, programação, design, arquitetura, marketing. Então permite que você tenha múltiplos certificados e monte um portfólio poderosíssimo
tudo isso num passe só. E tem o EBAC Pass Carreiras, que inclui tudo que tá no EBAC Pass, porém nas verticais de programação, dados e design, além do programa de empregabilidade da EBAC, te oferecendo um caminho estruturado que te ajuda a se preparar e se candidatar para conseguir o seu primeiro emprego em design, dados ou programação, além de incluir uma garantia de devolução de dinheiro. Então com o EBAC Pass você não só estuda, como também tem ali uma ajuda para conseguir o seu emprego. E usando o cupom Edson300, você tem R$300 de desconto na Cyber Week da EBAC. Então aproveita, não vacila, vamos deixar todos os links na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado também, comece a estudar agora na EBAC. Outra parada que a gente precisa tomar cuidado também, e que é um excelente fator para acabar com a nossa felicidade, é um maltrato com o nosso corpo, né? Muito grande. E como é que eu posso explicar isso assim? A gente tende a ter uma tendência de achar que a gente tanca algumas coisas que a gente não vai tancar, tá? Eu não preciso dormir muito. Eu consigo trabalhar longas escalas. Eu consigo, vou tomar essa quantidade absurda de energético, de café, de não sei o que. Eu vou esticar as coisas, ou eu vou comer mal, ou eu vou fazer não sei o que. Então a gente está sempre tentando esticar as coisas e a gente ignora um pouco a nossa saúde num geral. Eu no meu trabalho antigo, eu tive gastrite no meu trabalho antigo. Eu quase morri de gastrite. Isso foi muito ruim para mim. E aí eu tive que correr atrás do prejuízo de ter tido gastrite me matando, né? E aí, cara, porque eu achava que eu tancava a rotina absurda que eu tinha de trabalho. Até o momento que eu me liguei que não tancava, né? Que eu precisava olhar minha alimentação, eu precisava olhar meu estilo de vida. E isso é muito difícil, né? E outra parada que a gente ignora é até mesmo a saúde mental. E a gente tem um problema muito grande, assim. Olha que doideira. A gente olha pra saúde mental só quando a gente perdeu ela. A gente não olha pra saúde mental como algo a ser uma prioridade na nossa vida. Então entenda. Quando você te desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade, você vai no psicólogo, você vai buscar ajuda, você vai buscar um remédio. Mas em nenhum momento você olha e fala assim, isso aqui que eu tô fazendo pode fazer com que eu desenvolva uma ansiedade, uma depressão no futuro. É a mesma coisa que a gente faz pro nosso corpo, né? Então assim, a gente espera ter um diabetes tipo 2 pra olhar e falar assim, caralho, né? Eu tinha que ter reduzido o açúcar lá atrás. Que maluquice. E aí, a saúde mental é isso, você dorme pouco, trabalha muito, é estressado, rotina correria, tem relações péssimas, você trabalha no limite, tá sempre correndo atrás das coisas, tenta fazer mais coisas do que consegue, e quando você vai ver, você tá completamente ansioso. E aí você tem que buscar um remédio, tem que buscar terapia, mas a gente nunca olha na rotina isso. Então a gente não entender como nossa rotina afeta a nossa saúde mental é uma parada que deixa a gente doente. E o corpo e a mente, ela tá muito associada. No final desse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu acredito muito, mas que é como vários pontos da nossa vida, eles estão completamente associados e a gente ignora isso. Então a gente tem um problema muito grande de a gente não entender como várias coisinhas da nossa vida, elas têm um grande potência de tornar a gente infeliz. Então, por exemplo, uma parada que a gente acaba fazendo, a gente reduz a felicidade ao sucesso profissional ou financeiro, principalmente homem. Homem, a gente tem uma questão de a gente buscar a validação através do sucesso profissional ou financeiro. Então você só vai ser um homem se você for bem sucedido, se você tiver dinheiro. Mas nem todo mundo vai ser bem sucedido e nem todo mundo vai ter dinheiro. Então isso quer dizer que nem todo mundo pode ser feliz? Ou que nem todo mundo pode encontrar um nível de satisfação pessoal na própria existência? Porque a felicidade, às vezes, ela pode ir para outras coisas, né? Ela pode ir para o jeito como você lida com seus filhos. Eu tenho uma relação incrível com meus filhos, eu posso levar meus filhos para a escola, posso buscar eles, mas eu não sou CEO da minha empresa. Tem um dado que eu acho muito perigoso que mostra que 93% dos CEOs das empresas são muito satisfeitos com a carreira deles e com o trabalho deles. Só que quando você vai para trabalhadores comuns, essa média desce para quase 60%. Mas é porque é um cara que ganha muito bem, tem uma rotina muito mais flexível, tem muito mais privilégio, mora muito mais perto do trabalho, tem férias muito mais garantidas, tem dinheiro para poder bancar a família. E o cara que tá fudido na outra ponta, não. E aí a gente acaba associando isso, né? Que eu só vou ser feliz com dinheiro, com muito dinheiro. Às vezes não é nem um dinheiro, é com muito dinheiro, que é onde é o crime. Não tem problema você querer dinheiro. O problema é quando você acha que você só será feliz quando você for um dublê do primo rico. Só vou ser feliz quando tiver uma mansão com azulejos trazidos da Itália e não sei o que, blá, blá, blá. Você pode ser muito feliz, classe média, com uma casa legal, num lugar legal, com uma reserva de emergência e com as contas no controle. Acompanhando o crescimento dos seus filhos, acompanhando
o envelhecimento dos seus pais, ter uma boa relação com a sua comunidade, ter uma boa relação com a sua igreja, com seus amigos, tendo um hobby. Você pode ser muito feliz através de um hobby, você pode ser muito feliz através de um grupo de amigos. Talvez você nunca alcance o emprego dos seus sonhos, mas você pode ser muito feliz com as relações que você vive, mas a gente acaba reduzindo a nossa felicidade a uma conquista profissional ou pessoal. E isso vem de um outro erro muito grande dos homens, que é uma falta de busca por autoconhecimento. A gente suprime muito nossos sentimentos. A gente acaba deixando com que muitas das nossas validações sejam feitas por terceiros. Eu só vou ser feliz quando o outro reconhecer o meu valor, não como eu reconhecer o meu valor. Então a gente acaba não reconhecendo o que é prioridade pra gente. O que é uma prioridade nossa? Eu não sei, mas eu só vou ser feliz se as pessoas me reconhecerem, se eu for um diretor, se eu for um chefe, se eu for um CEO, se eu for muito rico, se eu tiver esse carro, se eu tiver aquele apartamento. Tá, mas o que te deixa feliz? Eu não sei, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Porque a gente sublima muita parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do jeito até mesmo como a gente se enxerga. E como a gente se vê. E era como isso é perigoso. A gente foge do autoconhecimento e a gente busca a felicidade no reconhecimento do terceiro. Só que o grau do reconhecimento do terceiro é sempre muito variável, porque até ontem era muito feliz quem tinha uma varanda gourmet, que era workaholic e ostentava. Hoje é muito feliz quem tem uma família, quem tem filhos, tem uma família próspera. Hoje a ostentação é ter muitos filhos. Olha que loucura. Pô, mas eu que passei aqui os últimos anos correndo atrás de uma carreira, comprando uma varanda gourmet, me fudendo, não trabalhando, não respirando direito em busca do trabalho e tal, quer dizer que eu não tenho mais valor? Pelo reconhecimento de terceiros, não, você não tem mais valor. Triste, né? Na minha geração, a definição de sucesso era uma carreira. Na geração atual, o que a gente tem visto, a definição de sucesso é você ter dinheiro e família. Olha isso. Então quem buscou a validação de terceiros ali atrás, se fudeu. Porque não existiu um autoconhecimento de entender o que é a validação para mim. E deixa eu te contar, tendência em rede social muda o tempo todo. E vai mudar de novo. E vai mudar mais uma vez. Então se você acabar terceirizando isso para o outro, você vai se ferrar. E isso vem através da forma como a gente negligencia relações significativas pra gente. A gente não consegue nutrir relações. A gente não consegue apreciar as relações. A gente não consegue colocar as relações que a gente prima no lugar devido dela. Cara, quantas mensagens eu já não recebi de pessoas que falam, porra, minha mulher terminou comigo e eu daria tudo pra voltar com ela. Né? E aí eu olho e falo assim, pô, que foda, mas por que você não deu tudo pra ficar com ela, não pra voltar com ela? Quer dizer que pra você, a relação, ela só você conseguiu reconhecer o valor daquela relação depois que você perdeu aquela relação? Por que esperar perder uma relação, irmão, pra gente valorizar uma relação? Isso é foda. Mas isso é uma parada que a gente precisa entender, mano, porque senão a gente fica fudido. Pô, quantas pessoas não falam, pô, eu daria tudo pra ter mais um dia com minha mãe, com meu pai, eu daria tudo. Pô, cara, assim, minha mãe comprou uma cachorrinha, né? Tá uma história rápida pra vocês. Minha mãe, Belinha, minha mãe tá com uma cachorrinha nova, uma York, né? Só que minha mãe, como ela tem alguns dias que ela dá aula, fica muito tempo fora de casa e tal, e a cachorrinha é uma filhotinha, ela tem deixado a cachorrinha comigo. Então, às vezes, umas 2, 3 vezes por semana, eu fico com a Belinha aqui em casa, né? Que é uma filhotinha de York. E é muito curioso que, com isso, minha mãe tem ficado muito na minha casa. E o que é muito brabo, né? Que eu reparei como minha mãe tem frequentado, eu tenho visto mais minha mãe. Então, às vezes, minha mãe vem com uma coisa pra eu comer, às vezes minha mãe fica aqui pra conversar. E é um privilégio poder ter minha mãe aqui. É um privilégio ter minha mãe viva. E eu olho e falo assim, pô, que legal, né? Pô, ter podido aproveitar um pouco mais minha mãe na rotina por causa da Belinha. Que gostoso, né? E é uma coisa que eu falo muito com a minha noiva, né? Tipo assim, pô, eu queria às vezes morar em Alphaville pra estar pelo menos um pouco perto do meu pai, que mora em Santana do Parnaíba, que é pra poder estar perto do meu pai, sabe? Eu queria poder estar perto novamente do meu pai, eu queria estar perto da casa do meu pai, eu queria poder ver mais o meu pai na rotina, porque meu pai mora tão longe que eu não posso conviver tanto com meu pai como eu convivia. E eu queria poder aproveitar mais o meu pai enquanto a gente ainda tem o tempo que nos temos junto, entendeu? E, pô, a presença de amigos, assim, de poder estar junto e de poder estar... Então, assim, a gente não aproveita isso porque a gente tá tão preso com outras coisas que a gente não nutre esse tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama. E quando a gente perde, a gente sente falta. Outra parada que eu acho muito louco, e acho que isso diz muito sobre a nossa vida, né? E acho que esse é o maior impeditivo de felicidade de um homem, é a falta de propósito.
Sabe? É muito uma falta de um propósito. A gente vive muito no piloto automático. E às vezes a falta de dinheiro coloca a gente com uma falta de propósito e a gente não associa isso. Por quê? Eu preciso de grana para sobreviver, vou atrás de dinheiro, trabalho por dinheiro, trabalho só por isso. E quando você pergunta, tá, mas para quê? Não, porque eu preciso de dinheiro para viver. Mas viver como? Não sei, eu pego o metrô todo dia, 2 horas, trabalho 6 por 1, 10 horas por dia, volto. Mais 2 horas, chego em casa cansado, assisto uma coisa no YouTube, Netflix, durmo, acordo, repito. Tá, mas pra quê? Pra quem? Você virou um mecanismo dentro de um relógio que você gira sem propósito, ou sem entendimento, ou gira sem até mesmo agência, você gira de acordo com as outras coisas que giram e você não pode parar, você não pode pensar, você não pode refletir. E a gente vive nesse piloto automático, do porquê eu estou aqui. Quantas pessoas não saem da escola e entram no trabalho e trabalham, depois de 10 anos olham e falam assim, caraca, eu nunca parei pra pensar do que eu tô fazendo. Ou a carreira acaba se tornando... eu tenho muitos amigos que fizeram isso, assim, a carreira deles virou um trem descarrilhado, sabe? Eu fui plano de emprego. Quando era minha carreira, cara, eu vim parar aqui, eu nem sei como. E acontece pra cacete, porque as pessoas não têm propósito. E aí se pergunta, mas por que você tá em São Paulo? Não sei. Por que você tá nesse trabalho? Não sei. Por que você tá fazendo isso? Não sei. Mas é o que tem. Porque a gente anula a nossa identidade frente ao sistema que a gente vive. Então é importante a gente entender justamente isso, né? A gente ter um sentido maior. E aqui eu vou te contar uma coisa muito triste. Sabe quando você começa a desafiar as questões de propósito? Quando você se elucida. Quando você estuda, quando você lê, quando você pensa. Eu lembro até hoje daquele corte muito infeliz, né? Que é uma criança muito feliz, limitada. É uma criança que provavelmente tem pais burros, avós burros, e é uma criança burra, criticando Aristóteles, lembra? Por que eu vou ler filosofia? O ladrão vai me parar na rua, eu vou falar Aristóteles? Criança coach, né? E prova muito a burrice dos tempos que a gente vive. Porque tem certas reflexões que a gente tem, que elas não são materialistas. Elas não são materiais. Você não vai ter uma reflexão e vai te gerar dinheiro. Mas é uma reflexão espiritual. Eu recomendo a qualquer pessoa ler Santo Agostinho e não ter a vida mudada por Santo Agostinho. Uma pessoa que seja religiosa. Você lê 5 minutos de Santo Agostinho, caralho, o homem manjava nos bagulho, né? Olha esse daqui, ó. Disse muito bem quem definiu o amigo como metade da própria alma. Eu tinha de fato a sensação que nossas 2 almas fossem uma em 2 corpos. Ele falando sobre amizade. Eu peguei aqui a bomba, ó. As frases mais idiota de Santo Agostinho, rápida, né? Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao teu lado, enquanto caminha nesse mundo, e chegará juntos daquele com quem desejas permanecer para sempre. Amai comigo, correi crendo comigo, desejamos a pátria celeste, suspiremos pela pátria do alto, sintamo-nos como peregrinos aqui. Que deseja a alma com mais veemência do que a verdade. Cara, é brabíssimo, assim. Tu pegar um livro de Santo Agostinho, Reflexões de Santo Agostinho, tu sai fudido das ideias. O cara era brabo. Filosofia, um pensamento sobre vida, sobre propósito. Tu lê um Platão, tu lê um Meditações de Marco Aurélio, tu lê alguma coisa que seja um pouco mais profunda, tu começa a questionar exatamente do tipo assim, por que eu tô aqui, o que eu quero, o que me faz feliz? E acho que essa é uma grande questão, né? O que te faz feliz? E aí vem a minha percepção muito grande do que é a felicidade, né? Eu tenho uma visão muito holística do que é a felicidade. Eu acho que a felicidade ela é a junção de vários fatores na nossa vida. Se você tiver um trabalho merda, existe uma alta chance dele contaminar a sua vida. Porque um trabalho merda, ele vai fazer com que você passe mais tempo indo até ele, você vai se sentir muito cansado enquanto está nele, e você vai voltar muito cansado dele. E aí você não vai ter energia para curtir com a sua família, isso vai gerar conflitos familiares, você não vai ter energia para cuidar do seu corpo, isso vai tirar mais energia sua para você poder trabalhar. Ou às vezes se você morar muito longe do seu trabalho, num transporte ruim, você vai ter uma dificuldade para conseguir ter energia para poder performar bem no seu trabalho. Ou às vezes se você tiver um relacionamento merda e o seu trabalho for bom, o seu relacionamento merda, no seu tempo livre, ele tira a sua energia, ele tira a sua felicidade para você poder chegar numa segunda-feira revigorado, para poder performar, para poder ter dinheiro, para poder guardar uma grana, para poder almejar ter sonhos. A visão holística da vida é quando você entende que o seu corpo, a sua mente, seu dinheiro, seu trabalho, sua felicidade mental, tudo está associado.
É quando a gente entende que corpo, mente, espiritualidade, trabalho, dinheiro é uma coisa só e não várias coisas. Mas a gente tem o problema da gente desassociar isso. A gente acha que dinheiro é uma coisa, trabalho é outra coisa, família é uma coisa, saúde mental é outra, saúde do corpo é outra, quando não, tudo são uma coisa só. Sem um dinheiro digno, você não consegue ter uma vida minimamente digna. Sem um trabalho que te reconheça como ser humano, que você consiga voltar bem para casa, você não consegue ter uma rotina para aproveitar com sua família. Sabe a coisa que eu falo aqui? Eu falo bastante no canal, tipo assim, um trabalho bom, é um trabalho que permite que a gente tenha dinheiro pra gente realizar os nossos sonhos. Realizando os nossos sonhos com a nossa família. Quando a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida dos nossos sonhos, porque a gente tem dinheiro pra poder botar nosso filho na faculdade. Eu assisti um vídeo muito bonito outro dia, assim, que me emocionou bastante. Que foi um pai comemorando o último carnê que ele pagou da faculdade de medicina da filha dele. E aquilo não é a felicidade só por estar se livrando de um gasto todo mês, que também é, mas é a felicidade de alguém que correu 6 anos pagando uma mensalidade caríssima e realizou o sonho da própria filha. É de uma família, às vezes, que vai se orgulhar de ter um médico. É de uma família que sabe o corre que fez para poder pagar não só a mensalidade, mas todas as custas, todos os gastos, tudo que aconteceu em uma família, sabe? E é através do seu trabalho, do seu dinheiro, que a gente realiza sonhos da nossa família. Olha como está associado. Então, às vezes, você poder manter o seu trabalho e você poder ganhar dinheiro com o seu trabalho é que vai poder fazer com que você passe um final de semana no parque com seu filho e veja o sorriso no rosto do seu moleque. Ou você ganhar uma graninha, você estudar bem para conseguir uma qualificação maior, para ganhar uma graninha, é você dar uma felicidade para sua mãe. Pô, minha mãe falava que o sonho dela era fazer um cruzeiro e viajar. Pô, eu comprei um cruzeiro para minha mãe de presente. Minha mãe vai fazer um cruzeiro. Eu ainda não posso comprar uma casa para minha mãe. Mas eu posso dar um cruzeiro de presente pra ela por enquanto. E é realizar um sonho dela. Minha mãe sempre que sonhou em viajar quando era mais nova. Vamos botar a velha pra viajar um pouco. Que é o que eu posso fazer agora. Meu pai tava passando dificuldade pra acabar cuidando da minha avó. Minha avó tá doente, tá com uma série de coisas. Hoje eu ajudo meu pai a cuidar da minha avó. Hoje eu pago um plano de saúde pro meu pai. Tudo isso vem a partir do quê? Do meu trabalho, do meu dinheiro. Pra eu poder performar meu trabalho, meu dinheiro, preciso ter saúde mental, preciso estar bem, preciso estar saudável. Então, eu me exercitar, eu fazer uma arte marcial, eu me alimentar bem, eu dormir bem, permita que eu execute com plena potência meu trabalho. Eu tenho tido problemas de voz. Minha voz tem falhado muito nos últimos meses. Fui procurar uma fonoaudióloga. Pô, Ed, vai gastar dinheiro com isso? Vou, porque eu cuidar da minha voz é eu cuidar do meu trabalho. Eu cuidar do meu trabalho é cuidar do meu dinheiro. Imagina se eu perco a voz e não posso fazer uma live. Imagina se eu perco uma voz e não posso gravar um vídeo numa sexta-feira. Não sou eu que perco. É minha família. São as pessoas que eu amo, é o sonho de comprar minha casa com minha noiva. É o sonho de ter uma casa para poder criar meus filhos. É o sonho de eu comprar minha casa com um jardinzão, uma arvorezinha para eu poder criar um balanço pro meu filho e criar ele lá. Com os meus 5 cachorros que minha noiva vai ter que aceitar na casa. Mas essa que é a parada. Então olha só o que eu tô falando. Eu cuidar do meu corpo, da minha mente, protege o meu trabalho. Eu proteger meu trabalho, protege minha família. Eu proteger minha saúde mental. Pô, nos últimos meses que eu passei, por tudo que eu passei com outro canal e com esse, eu tive muito problema de saúde mental, né? Eu voltei a ter crise de ansiedade. E eu fui atrás de uma terapia. Porque eu entendi, cara, se eu tiver um problema de ansiedade agora, fudeu. Então eu preciso controlar minha mente. Então eu paguei uma terapia para poder estar com a cabeça em dia. Para poder performar bem a minha vida. Porque não adianta eu ignorar. Eu preciso trabalhar, não posso parar para cuidar da minha cabeça. Não, meu amigo, se eu não cuidar da minha cabeça, eu vou parar. É 100% de certeza. Tanto que hoje, porra, meu psicólogo falou, cara, a gente não precisa mais fazer tanta consulta não, a gente pode diminuir o número de consultas, isso é uma puta vitória. Mas é um entendimento e assim, acho que tem muita coisa pra gente melhorar na rotina, que eu quero melhorar e que eu tenho melhorado. Porque eu sei que quanto melhor eu estou, cara, melhor as coisas fluem. E óbvio que a gente nunca vai ter nota 10 em tudo. Mas pensa, acho que você já jogou RPG, sabe um pouco, né? Sabe, você vai criando um gráfico que vai puxando para um lado, vai puxando para o outro, assim? Você nunca jogou, né? Mas eu sinto que às vezes nossa felicidade, ela é uma forma geométrica no Photoshop. Quem já fez uma forma geométrica sabe. Você tem as pontinhas e os quadradinhos, sabe? Sabe quando você arrasta uma pontinha e às vezes você arrasta o todo? E a gente não faz dimensão, porque às vezes a gente puxa um, distorce e puxa um outro, a depender de como você está mexendo com aquilo. Então a gente precisa entender que a gente puxar pra cá, a gente afeta aqui. A gente puxar pra cá, a gente afeta aqui. A gente não pode zerar em nada. Talvez a gente nunca seja 10. Eu às vezes olho, por exemplo, eu vejo uma questão minha de espiritualidade. Eu acho que um dia eu preciso olhar pra minha espiritualidade um pouco melhor. Que é uma coisa que eu não olho. Mas isso aqui eu posso esperar um pouco.
Só que eu posso esperar um pouco. Mas tem outras coisas que eu preciso olhar melhor. Saúde mental, preciso olhar. Saúde do corpo, eu ao mesmo tempo que cuidei de algumas coisas, descuidei de outras. Mas não zerei nenhuma. Beleza, não tô 100% no 0, mas também não tô 100% no 10. Mas é isso, a gente precisa olhar as coisas com mais carinho, porque às vezes uma abnegação nossa, ela acaba se transformando numa dor no futuro. E ela acaba se transformando num problema para outras coisas. Então a gente precisa parar de tudo quanto é jeito de associar a felicidade a um elemento. A gente achar que a felicidade é uma coisa isolada, a gente postergar a felicidade, a gente terceirizar a felicidade. A felicidade, infelizmente, na maioria das vezes, ela vai ser algo que a gente só vai reconhecer depois que ela passou. Porque a gente estava tão ocupado em ser feliz, de quando foi, a gente não olhou. Eu tive um dia que foi muito isso, assim, a gente teve a festa de noivado com a Letícia, lembra? Que a gente passou tanto tempo pensando aquilo, organizando, fazendo tudo, fizemos uma festa de noivado, tanta coisa pra fazer, tanta gente pra receber, foi um dia tão agradável, mas foi tão corrido que quando terminou eu olhei e falei assim, caralho, que dia gostoso, mas eu curti tão pouco, tá ligado? A felicidade tava lá e passou muito rápido, né? E às vezes eu olho e falo assim, essa pra mim é a melhor metáfora sobre a vida, né? Então às vezes eu tenho dias com minha noiva que a gente vai pro parque passear com os cachorros. Que pra alguns seria a coisa mais mundana do mundo. Pra alguns seria a coisa mais idiota do mundo. Todo mundo passeia. Passear com um cachorro, uma coisa que faz todo dia. Mas eu sou tão feliz. Eu olho e falo assim, como é bom, sabe? Estar com uma pessoa que eu amo. Com o meu cachorro, que um dia não vai estar mais comigo. Num dia de sol, onde eu posso andar com a potência que um dia eu não vou mais ter. Um dia meu joelho não vai responder tão bem quanto responde hoje. Mas hoje eu posso andar, posso correr, posso fazer essas coisas. Como eu sou feliz fazendo isso. E eu fico tão feliz de falar assim, cara, eu tô aproveitando esse momento aqui do jeito que dá, gostoso pra cacete. E às vezes olhar para as coisas boas e pequenas e idiotas, né? Domingo passado, eu saí pra correr. Tava um dia de sol, eu falei, quero dar uma corrida e quero dar um pulo na academia. E, enquanto eu tava correndo, eu comecei a olhar e lembrar de uma época que eu tava machucado e não conseguia correr. E eu fiquei muito feliz de olhar e falar assim, como eu tô feliz de poder correr. Que gostoso poder correr. Que delícia poder correr. Como eu gosto disso. Que pena que eu não faço mais disso, mas que bom que eu tô podendo fazer isso agora. E eu ia correr, 3 km daqui pra academia. Eu falei, não vou correr 3 não, vou correr uns 6, 7. Quero aproveitar um pouquinho mais minha corrida. E eu estiquei minha corrida pra aproveitar que eu tava vivo. E fui muito feliz. E ali eu aproveitei com plenitude a felicidade, porque minha cabeça estava na minha corrida, minha cabeça estava no meu corpo, a cabeça estava no sol que eu estava recebendo, na potência, na juventude, na viva alma que eu sou. E acho que é um pouco do que falta pra gente. A gente tá tão amortizado, a gente tá tão amortecido, a gente tá tão dopado por tudo. Por trabalho, por dinheiro, por dívida, por correria, por trânsito, por escala 6x1, por não sei lá, que a gente esquece onde tá a vida. E a vida, ela tá aqui, agora. Meu nome é Edson Castro, são conversas difíceis. Valeu.